olhando para você. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui com dois amigos, né? Que é o André e o meu amigo Gilberto. E eu não poderia deixar de fazer essa gravação aqui com vocês. E eu quero começar perguntando para vocês, André, como é que você está vendo o movimento político hoje no Brasil? Pergunta ampla, né? Pergunta ampla. A gente, desde do impeachment da Dilma, que a gente vive uma instabilidade política e isso aí não é novidade para ninguém. O Brasil, digamos que ele esteja revivendo os tempos inflacionários, a economia volta a ter problemas grandes junto ao nosso capital, né? E eu acho que não consigo fazer, na verdade, um tema falando no âmbito do Brasil e te responder exatamente como eu vejo, porque você sabe, Nelson, porque eu fico tão em dúvida do que pensar sobre hoje do Brasil, do que pensar quais são os nossos caminhos. A gente entrou numa instabilidade, numa descrença institucional muito grande. E aí a gente não confia no nosso Congresso, a gente não confia no nosso Senado, a gente não confia no nosso político e quer fazer novos programas políticos e implementar novas ideias políticas e eleger novas pessoas. E eu fico me perguntando quando a gente rompe esse ciclo vicioso que o Brasil construiu entre o político patriarcal, o político que fornecia tudo, do remédio ao caixão. O paizão. O paizão. E eu acho que essa crise, ela vem para terminar com o paizão, só que nós não encontramos o caminho de uma família, realmente do núcleo coletivo. E aí a gente está no caos. E agora, dizem os bons políticos e os bons historiadores que o caos vem para poder trazer soluções e levar o Brasil novamente para uma instabilidade, seja política e seja econômica, porque elas estão intimamente associadas, concorda? Elas estão intimamente associadas e que esse momento econômico se dá devido à nossa instabilidade política e o que nós viemos aprovando nesses últimos 2 anos dentro do Congresso e como o governo vem se mostrando para a população que é governar com um governo de direita, porque eu entendi isso a partir do Temer, eu ainda não tinha entendido bem. Porque quando eu vivi o governo Fernando Henrique Cardoso e me diziam ele é de direita, eu não entendia porque ao mesmo tempo era um movimento que trazia estabilidade política, trazia o plano real no bolso, o Itamar entregou tudo isso ao Fernando Henrique, na época ministro da Fazenda, e galgou a posição e trouxe o Brasil para uma instabilidade do real, onde a gente conseguia comprar. Eu estava lá embaixo na classe menos favorecida e entendi o que era ter uma economia controlada, não viver retirando dinheiros de circulação, carimbando dinheiro, porque enquanto criança eu vivia isso. Então, eu não entendia o que a direita podia fazer com o Brasil, porque eu entendia que aquilo era bom para a minha classe social. O Fernando Henrique estava privatizando, eu falava, mas isso não me atinge enquanto classe social, enquanto popular. Eu não conseguia alcançar o que é o mal que fazia a privatização do Brasil ou o bem que fazia. Nem para o bem nem para o mal eu conseguia mensurar aquilo. Mas ainda assim eu entendi que o governo de direita estava sendo humano com a gente. Hoje eu entendo que com o PMDB no poder, controlando o Senado, o que é ter um governo de direita no poder. Ter os grupos sociais saciados de todos os poderes, de todas as ferramentas públicas, o grupo majoritariamente do PMDB controlando as relações políticas e sociais dentro do Senado e dentro do Congresso, trazendo esse caos financeiro para o Brasil. Então, eu acredito que nesse momento de caos, é a hora da gente realmente apresentar as novas possibilidades de construção. Mas, Gilberto, dentro dessa situação, a gente que já tem alguns anos de vida, né, que acompanhamos bem aí o desenrolar, passamos os momentos críticos antes da ditadura, né, em 64, né, então a gente passou por todos esses processos e acho que entramos no processo democrático, né, esquecendo a ditadura, passamos por um processo democrático. Parece que essa transição ainda não se consolidou, mas estamos dentro desse estágio. Como é que você se sente hoje como cidadão seguro que podemos mudar mais alguma coisa, acrescentar essa democracia? Quer dizer que nós estamos num Estado democrático covardia, porque nós estamos aqui falando com toda a liberdade, né?
Nelson, para mim a democracia ela está sempre em construção. A cada dia é um processo de construção. Nós não temos em lugar algum do mundo uma democracia pronta. Né? O país que há mais tempo trabalha com a democracia são os Estados Unidos. A democracia lá não está pronta. Né? Então a democracia é um processo de construção. Agora eu sou fã da democracia porque é o único sistema que permite que se fale mal dela. Né? Porque nós estamos vivendo a democracia com todos os defeitos que ela tem, mas as pessoas podem defender a ditadura, podem defender o governo militar, podem defender a monarquia, não é isso? Nós temos amigos monarquistas, você sabe disso, eles podem defender. Temos até anarquistas. Anarquistas podem defender. Então, agora, se você está numa ditadura, ninguém pode falar mal da ditadura, ninguém pode criticar nada, seja ela de direita ou esquerda, o que para mim não faz diferença. Ditadura para mim é ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. Então, a democracia, com todos os defeitos que ela tem, é o único sistema que permite que você questione, que você critique, que você entre em conflito com ela. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte: para quem estuda história ou pesquisa ou acompanha, o tempo da história não é o mesmo tempo nosso do dia a dia. A gente, para analisar fatos históricos, a gente tem que trabalhar com o universo bem mais amplo. Então, no dia a dia, nós temos a impressão que está tudo perdido, que o mundo está uma porcaria, que o Brasil acabou no dia a dia. Mas, se a gente for analisar a história, vamos ver como era a história do Brasil em 1950, como era a história das mulheres no mundo em 1940, qualquer tema político. Nós falamos muito mal dos nossos políticos atuais. Hoje, graças a Deus, nós temos liberdade para falar. Mas, e se a gente for ver político de 100 anos atrás, como era a política no Brasil 100 anos atrás? Então, a história é assim, a história tem um tempo dela. Dentro do tempo da história, estamos atravessando um momento muito difícil, sim. Mas, em algum momento lá na frente, vai ficar registrado que desse momento caótico, imoral, porque nós estamos vivendo uma situação de um Estado imoral. O Estado brasileiro é um Estado imoral. O Executivo é imoral, o Judiciário tem os seus imorais, o Congresso, não consigo imaginar um Congresso mais imoral do que esse que nós temos agora. Sim. Então nós estamos vivendo um período de um Estado imoral. Politicamente isso é uma tragédia, mas lá na frente, decorrido um certo tempo, as pessoas, os alunos, quem estiver na escola, o pesquisador que for estudar o momento que nós estamos vivendo outro, vai verificar que nós saímos disso. Porque sempre uma tragédia ou um caos, ela nos força a encontrar uma solução. Agora, eu dizia, quando a Dilma estava sofrendo aquela situação toda que ela estava, sai, não sai, e eu dei uma entrevista numa rádio, eu falei 3 coisas. Aí começaram a debater, não, estão querendo tirar a Dilma, que é para acabar a Lava Jato, aquela coisa toda. Eu falei 3 coisas. Primeiro, a Dilma vai sair porque ela tem que sair. Ela não tem condições morais de governar mais esse país. Ela vai sair, vocês estão enganados, a Lava Jato não vai acabar. Porque a Lava Jato é uma nova realidade histórica que nós estamos vivendo. E terceiro, não se preocupe com o Temer. Temer não vai ter um dia de sossego no governo dele. E eu acertei as 3. Sim. A Dilma saiu porque tinha que sair. A Lava Jato, toda vez que eles mexem com a Lava Jato, a reação é muito forte. E Temer não tem um dia de sossego. A única coisa, isso foi lá atrás. Agora no governo Temer, eu fiz uma previsão e lamento muito que até o dia de hoje eu não acertei ainda. Que eu falei que ele não tinha condições de chegar até o final do governo dele. Mas ainda tem um tempo para acertar. Então a situação é essa. Nós vivemos um momento trágico, de um Estado caro, que não dá retorno, imoral, mas nós vamos sair disso tudo com certeza. André, se você me permite, eu observei, quando você começou me respondendo, em que você estabeleceu uma diferença do governo Dilma para o governo Temer. Eu, na condição de eleitor, e desprovido de qualquer ideologia de direita ou de esquerda, eu percebi que você, parece, se eu não entendi mal, você estabeleceu um antes e o outro depois de Dilma. Como é que você compara? Estava melhor com Dilma? Pior com Temer? Porque, veja bem, o sentido, não se me perdoa se eu entendi errado, mas eu acho que nós apenas, como o Gilberto falou,
o Temer, houve uma vontade sim que Dilma saísse, não houve vontade que o Temer ficasse, na minha opinião, mas não se teve como mudar. É como você ter um funcionário que todo dia te leva, você tem uma fábrica de parafusos e todo dia leva 2 parafusos. E você não pode dispensá-lo porque você tem uma grande encomenda de parafusos e você tem aquele profissional, ele está levando 2 parafusos todo dia. Ele é desonesto, mas você não pode tirar. E eu fico... eu gostaria que você estabelecesse isso. Antes de Dilma estava melhor do que hoje tem o Temer? Olha, é tão delicado falar que estava melhor, porque a gente já vivia uma situação muito complicada desde o momento dos primeiros meses do governo. Eu acho que o PSDB não aceitou a derrota. Sim. Havia o terceiro turno das eleições. Claramente, a ódio não acabava entre eles. E Dilma já começou a não ter paz desde ali. Mas eu entendo que os programas sociais estavam sendo mantidos, os recursos federais chegavam no município, e aí você está falando com quem se beneficiava desses projetos sociais, os pontos de culturas continuavam sendo abastecidos pelos recursos que eram passados da Secretaria de Cultura, do Ministério de Cultura para a Secretaria Estadual, que repassavam os municípios, os programas de audiovisuais e os projetos nas comunidades continuavam. E isso faz uma diferença enorme para a classe C, faz uma diferença enorme para os movimentos sociais, faz uma diferença enorme para a democracia. Pode fazer a crítica que quiser no processo ao governo Dilma, mas ali tinham pessoas dentro das secretarias e dentro dos ministérios que representavam parcelas significativas da sociedade. Quando o Temer chega no poder, ele retira, não querendo pegar a canja do masculino para o feminino, porque ele acabou retirando mesmo todas as mulheres, mas do processo inicial. Vamos pegar por outro lado, ele removeu todos os pares que tinham ligação direta com a sociedade. Ele inseriu ali burocratas antigos no processo político, 20, 30, 40 anos. Ele trouxe pessoas de 35 anos atrás de volta ao processo político. E ele instaurou um governo sem recursos para as classes sociais no que tange aos projetos modificadores comportamentais. E o PT ele não deixou de fazer esse recurso circular. E aí você chegava na Maré, você tinha um projeto de audiovisual desenvolvido pelo líder na comunidade, você chegava em Tribobó, você tinha um ponto de cultura financiado pelo governo do estado, mas que tinha repasse dos governos federais, e ali tinha 5, 6, 7 pessoas trabalhando, produzindo história territorial. Isso modificava a nossa estrutura política aqui, e isso fazia bem para a democracia. Quando o Temer chega ao poder, isso acaba. Bom, Gilberto, em cima desse que o André está falando, sem querer contestá-lo, mas para ampliar a nossa provocação, nós tivemos realmente essa, você acaba de citar, André, uma experiência própria, né, de vivência social na base, mas nós vimos um descalabro com relação ao desvio de verbas públicas. Eu fico imaginando hoje, por exemplo, quando se fala, André, quando se fala que o Bolsa Família, no início eu fui contra o Bolsa Família, depois eu raciocinando, eu mudei de pensamento, que esse era um dinheiro que vai lá, é igual o sangue, ele vai lá na pontinha do dedo e volta ao coração. E ele alimenta, ele mantém o dedo vivo. Então, essa sociedade, 30% só, 70% era fraude, né? 70%. O PAC, nós tivemos 1, 2, 3, não terminamos o primeiro, investimos apenas 30% de tudo isso. Aí muda-se de governo. Será que não foi esse o motivo alegado pelo André, de que o Temer não deu prosseguimento porque faltou dinheiro? Todo mundo sabe que faltou dinheiro. Eu acho que o problema é muito maior do que esse. O problema é que nós estamos prisioneiros, nós brasileiros estamos reféns, prisioneiros de uma quadrilha de salteadores e que o poder deles é limitado. A justiça não luta,
mas a nossa justiça ainda não conseguiu desmontar essa quadrilha. Nós, a cada 2 anos, nós temos eleições a cada 2 anos. A cada 2 anos a gente vai cheio de esperança, luta, tenta mudar o quadro politicamente, não conseguimos, porque os políticos brasileiros eles são verdadeiros gênios. Não há nada que a gente faça com o político brasileiro que ele, em 72 horas, ele não tem uma ideia, que ele derruba tudo aquilo que ele fez. É um hacker. É uma quadrilha muito bem preparada, uma quadrilha de salteadores muito bem preparada. E aí não me interessa questão de partido não, porque saiu a facção do PT, entrou a facção do Temer, do PMDB. Para mim é tudo uma grande quadrilha. Nós estamos vivendo um momento agora que muitas pessoas, principalmente as pessoas que vivem no mundo do Facebook, que é um outro mundo, que é um mundo Facebook. Se houver mesmo esse negócio de reencarnação, quando eu voltar à vida eu quero morar no Facebook. Porque no Facebook as pessoas adoram animais, tratam as crianças bem, são politicamente corretos. Você não pode falar uma palavra, nada no Facebook, todo mundo vem para cima de você. É um mundo maravilhoso. Então, no mundo do Facebook, existe esse sonho que nós vamos renovar o Congresso, que agora nós não vamos renovar. Os políticos brasileiros conseguiram legalmente mais de 2 bilhões de reais para gastar para essa eleição agora. Esse troca-troca que houve dessa tal janela, que eu nunca estudei direito essa tal janela, para entender até que ponto essa janela é uma coisa correta. Essa janela de troca-troca, que houve essa mudança toda, são os 2 bilhões se movimentando. Então, um candidato que tem uma boa votação, que aceitou sair do partido A para o partido B, levou a garantia de 1 milhão, 1,5 milhão de reais para fazer sua campanha. Sim. E com 1,5 milhão de reais, eles vão continuar controlando o Congresso. A mesma quadrilha vai continuar controlando o Congresso. Vão se eleger como é que a gente chama? Os cabeções, como é que é? Tem um nome que a gente chama aí. Vão se eleger aqueles, cara, não sei quantos anos comanda, os filhos, os parentes. Então já pode fechar a porta, que já deu tudo errado, é isso? Não, nós temos que lutar sempre. Enquanto a gente tiver vida, eu estou respondendo a pergunta dele. Uhum. Ele entendeu que ia fazer uma diferenciação do momento atual para o momento anterior. Eu não faço a diferenciação. Uhum. São facções diferentes, de uma mesma quadrilha, e nós estamos refém nas mãos deles. Sim. Como nós vamos sair dessa tragédia, eu ainda não sei. Mas é como o André falou, todo dia a gente acorda e luta. Não, eu sempre sou muito pela juventude. E eu quero confessar uma coisa aqui para vocês, que eu não pergunto se você é de esquerda ou de direita. Eu pergunto o que você pensa. Correto? Uhum. Eu quero saber o que você pensa. Porque eu que fui adestrado na época da esquerda, que sucintamente chamava-se PT, né? Essa divisão que nós tivemos hoje, essa dissidência que nós temos aí, era uma cartilha, onde privatizar não era crime, era pecado. Roubar não era crime, era pecado. Eu acho que pecado é maior que crime. Porque crime você consegue, né? Crime você resolve com a justiça, pecado tem a culpa, né? Tem a culpa. Então, eu fico imaginando que eu não pergunto isso. Agora, e às vezes até fui muito contestado quando eu digo que nós temos uma organização suprapartidária, e alguém pergunta assim, por que o Lula conseguiu fazer tudo isso? Porque ele tinha os principais do lado dele. Quando me disseram que o Temer era o maior corrupto, que o próprio PT disse, o Temer é o maior corrupto, eles tinham certeza que também era corrupto. Agora, eu não consigo entender isso. Então, André, hoje você é jovem, acredito muito, e quando esses dias eu estava no Campo São Bento e estava uma jovem distribuindo, falando sobre social, e eu percebi, fui lá fora, voltei e falei, essa garota é comunista, eu tenho que voltar fora. E voltei e falei com ela, eu quero saber o que ela pensa. E virou minha amiga, e nós trocamos mensagem.
Então não me interessa muito se o cara diz que é comunista, quer saber o que ele está pensando. Porque às vezes ele está lá no coisa do martelo, aquele negócio assim, né? E às vezes não tem nada a ver com isso. E nós tivemos justamente isso. O PT bateu na privatização, fez PPP, parceria privada, que nada mais é de que botar o lucro na mão do poderoso. Ele reinventou todo o processo. Reinventou. Então, como é que a gente vai sair? Nós temos hoje, eu vou citar quatro candidatos presidenciais, que eu reputo são pessoas que estão na mídia, já aí há tempos, etc. Marina, Ciro Gomes, Bolsonaro e Alckmin. Gostaria que você, para a gente terminar, você fizesse assim uma avaliação dessas três pessoas, a diferenciação, se você pode fazer essa diferenciação dessas. Perdão, rapidinho, quatro só por uma pessoas. questão de justiça, eu quero deixar claro o seguinte: eu entendo que hoje nós vivemos refém de uma quadrilha com várias facções, mas eu quero registrar o seguinte: os 2 primeiros mandatos do ex-presidente Lula, para o brasileiro comum, para o trabalhador brasileiro, realmente foram os melhores 8 anos da nossa vida. Só que não sabíamos o que estava sendo combinado por trás, porque não falaram com a gente. Mas eu quero deixar isso registrado. Então você quer que eu faça uma leitura de assim, cada candidato? Não é uma leitura, mas o que as tendências. Porque nós temos uma sociedade com tendências. Uhum. Então você diz, você pode pensar, isso é coisa profunda. Não, profunda não, nós temos os objetivos que nós podemos falar. Bom, fulano pode partir por aqui, que ele tem essa credencial, o outro não tem, né? Olha, Nelson, eu acredito que a visão que eu tenho mais clara dos políticos que estão hoje circulando entre os presidenciáveis é que o Bolsonaro, ele nasce estritamente da nossa vontade social, da nossa vingança. As coisas estão mal, a gente precisa do cara que se vingue desse processo, a gente precisa do cara que bate na mesa, a gente precisa voltar àquele ditador que vai botar ordem na casa. O nosso Trump. É o nosso Trump? Sei Eu lá. acho que sim, acho que sim. Eu sei que ele nasce